Ui, peraí. Fechei minha notícia sem querer. Calma aí. Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é a @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 19 de junho de 2025 até o dia 27 de junho de 2025. Nessa semana, políticos são investigados por cobrar por imóvel de programa habitacional gratuito em Guarapuava. Juliana Marins morreu 20 minutos após sofrer trauma contundente, diz legista. Oklahoma City Thunder é o campeão da temporada 2024-2025 da NBA. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sboly! Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana com diversos eventos, uma semana que foi um pouco mais longa, né, devido à nossa última gravação. Uma semana que, tal qual qualquer outra, deve ser relatado aí. Então eu não quero nem perder tempo, eu quero que você fale pra mim a questão de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, puxando aí do pós-gravação, né, que a gente gravou no meio da última semana, no restante do tempo, bom, segui, né, encaixotei, né, o restante das coisas, né, com o escritório, né, eu pude desmontar tudo lá, pude daí já me dedicar, né, de fato, aos encerramentos da coisa toda lá em Beltrão. Eu digo lá em Beltrão porque agora eu já sou oficialmente morador de Guarapuava. Daí então, nesse restante aí, nesse ínterim, né, até a mudança em si, uma das coisas que também eu acabei de lembrar, que a gente não tinha comentado na prévia, mas que estou assistindo, é o Mundial de Clubes, né, da FIFA. Então assisti aos jogos do Palmeiras, com exceção do Palmeiras e Inter de Miami, porque era muito tarde, né, e eu sou velho, depois eu vi só os melhores momentos. E aí então, assistindo, né, as coisas conforme dava, ia, né, cuidando da mudança, primeiro para terminar de encaixotar, e depois quando eu vim, né, de fato para Guarapuava, né, no sábado, depois do almoço, a Gabi e eu, a gente veio para cá, né, para Guarapuava, e na segunda de manhã, meus móveis chegaram, e a partir disso, aí foi o rolo, né, todo transtorno de ficar encaixotando e lidar com um monte de caixa, né, para me despedir de Beltrão. Agora tinha também que lidar com uma porrada de caixa, né, para agora desencaixotar as coisas e, né, colocar os móveis, colocar as coisas aqui em Guarapuava. Então, na segunda, caótico. Na terça-feira, já estava um tanto mais organizado. Na quarta, praticamente 100%. Na quarta em diante, praticamente já 100%. Tem algumas coisas ainda que estão encaixotadas que tem que esperar chegar meu guarda-roupa, né, que eu comprei pela internet. Então, vai chegar um novo. Aí, né, nesse meio tempo aí, né, despachando, né, o sofá da Gabi que a gente vendeu, a minha geladeira que a gente acabou decidindo por vender aqui, a gente ficou com a geladeira da Gabi, e é isso, né, o caos aí de encontrar os lugares, né, como a gente vai conciliar, né, digamos assim, duas casas em uma, né, agora. Então, passamos boa parte do tempo com essas adequações do espaço. E aí também o prédio também acontecendo agora as coisas que vêm, né, em função das vivências que acontecem aqui. Teve um caso de uma mulher um tanto biruta aqui do prédio que acho que foi na na quinta-feira, que ela tava tentando entrar no meu apartamento, né, tinha ido levar a Gabi no trabalho, porque de manhã tava chovendo, não vai de moto, né, porque vai se molhar à toa, né, e vamos de carro ali, depois eu volto aqui pra casa, e beleza, fico cuidando aqui de ajeitar as coisas, né. E daí tava essa mulher, na hora que eu cheguei, né, aqui, ela tava ali tentando entrar, daí, posso ajudar a senhora, não sei o quê. Daí ela falou, não, é que eu tô aqui atrás de uma paciente, eu sou médica, e a mulher, né, a paciente, ela saiu do hospital, fez uma cirurgia, e ela pode acabar desenvolvendo uma infecção, ela fez a sua esposa, né, ela fez uma laqueadura, né, não, minha senhora, o que tá acontecendo aqui? Não tem nada a ver, né? Você pode me passar então, eu entendo que você não queira, né, se saíram do hospital sem dar baixa, né, sem dar alta, nesse negócio assim, entendo que você não quer falar nada, eu posso então anotar seu documento, né, seu nome, seu documento? Não te conheço, não vou te passar nenhuma informação minha, né? Você não te conheço, né? Resumidamente, coisa toda. Aí eu pedi o CRM dela, e daí ela tava meio alterada, não tava falando nada com nada, e falou, é porque eu sou mulher, né?
é por causa disso. Tudo bem, eu já fui muito subjugada, eu sei o que é estudar bastante pra estar onde eu tô e, né, e ser desacreditada por ser mulher, né? Eu já estudei muito. Não vamos entrar nessa discussão, né, sobre estudar, né, minha digníssima aí. Eu não gastei a cartada de doutores vole pra ela, né? Então fiquei só nisso, manejando o negócio, porque pela fala ela tava um tanto embolada, dava pra perceber que ela não tava 100% lúcida, né? Não tava com nenhum papel de hospital porcaria nenhuma, o CRM não me mostrou nada. Aí eu fui basicamente levando ela no papo, até eu escoltei ela pra fora ali da área dos apartamentos, meio que joguei ela assim, né, me despachei ela ali no estacionamento, fechei a porta e aí depois eu avisei o síndico e ele depois veio me falar que, ó, no caso essa mulher é uma moradora, né, uma situação complicada, ela é uma moradora na verdade. Deu, eita, nós, né? Sei lá o que é. Então, essa mulher tava meio chapada de remédio, o que tava acontecendo. E ele parou por aí a história, né? Então, sinto muito aos ouvintes, né? Se eu não ter mais um desfecho da coisa toda, que eu também não tive. Então, vocês estão aí com, né, a história pela metade, saibam que eu também estou. Então, teve isso. E aí, o restante do tempo é só lidar com o dia a dia aqui das coisas. E aí, o último ponto, que vai ser de onde vai partir minha reflexão, é que eu tive um artigo aprovado no ENAMPAD, que é o maior, talvez mais relevante evento científico de administração do Brasil, né? E aí eu vou falar um pouco a respeito disso. Fiz 3 submissões, aprovei uma, e dessas 3 submissões, 2 eram em marketing e uma era de uma outra área, e eu só consegui aprovação nessa de uma outra área. Então eu vou trazer um pensamento disso daqui a pouquinho, mas antes eu peço para que, por favor, Evandro Xoxin, conte pra gente como foi a sua semana, por gentileza. Dale. Vamos lá, cara. A semana, então, ela foi um pouco longa, né? Começando cronologicamente, tivemos o feriado, né? Na quinta-feira, Corpus Christi, se não me engano. E eu passei boa parte dele carregando coisas, né, ajudando os meus pais ainda, porque ainda faltava algumas coisas, e também porque eu trabalhei, né, quinta-feira eu trabalhei ali na parte da manhã no hotel, então eu fiquei das 7 até 1 e pouquinho, né, aí depois disso voltei aqui pra casa, fiquei com a Tati um pouco, e aí a gente foi lá nos meus pais pra instalar a torneira, enfim, fazer furos, etc. Meio que lá chegou a dar finalizada, assim, pelo menos nas partes que eu poderia ajudá-los. Então, já estou morando lá, já está ok. Na sexta-feira eu tive que trabalhar, normal. No sábado, daí, eu tive o grupo de estudo pela manhã. E eu tava um pouco cansado, cara, e eu não tava muito afim de ir no grupo de estudo. Eu fui especificamente porque a Unipar, né, o lugar onde a gente realiza os encontros, ela estaria fechada por conta desse recesso. E aí a gente marcou para fazer esse encontro, nossa reunião, no apartamento de uma das integrantes. E esse apartamento de uma das integrantes, inclusive, é o apartamento em que os meus amigos de infância moravam. Então eu frequentava muito ali, tipo, muito, muito mesmo, assim. Eu ia, tipo, todos os dias, nas férias, todos os dias a gente ia lá, se encontrava, jogava, brincava, enfim, né. Lembro até que eu olhei, assim, quando eu cheguei, tinha umas mesinhas de metal, assim, uma mesinha e uns bancos de metal. Eu falei, caraca, eu sentava nesses bancos, eu brincava, eu lembro de passar tarde sentada jogando Ludo, jogando, enfim, algum joguinho de tabuleiro ou algo nesse sentido. Impressionante como as coisas são. E aí, até falei isso pra ela, falei, que legal, você tá aí há quanto tempo e tal, né? Foi basicamente antes de ela morar, né? Essa companheira do grupo de estudo, antes dela morar lá, era o tempo em que eu frequentava. Aí, fazendo isso, eu fui no mercado pro hotel, eu aproveitei e comprei um almoço de sushi, porque eu tava com muita vontade de comer sushi. E aí, comemos, eu e a Tati, trouxe pra casa, a gente almoçou. Na parte da tarde, meio que a gente não fez, eu pelo menos não fiz muita coisa e tal, a gente até esqueceu que a Tati tinha aula de dança, eu tava ocupado com alguma coisa, alguma questão lá que eu já não lembro o que era, mas basicamente eu lembro de ter ido buscar algumas roupas, algumas coisas que ficaram lá na casa dos meus pais, ainda que faltava trazer. Então eu aproveitei, busquei, trouxe tudo. E aí, no domingo, teve o
o evento de família lá com os pais da Tati, com os pais e com a irmã. E com uma amiga da Tati também, inclusive. No sábado à noite... antes disso, no sábado à noite a gente saiu. A gente foi numa festa junina que teve aqui em Cascavel. E uma festa famosa aqui de uma igreja, etc. Fomos lá, foi legal, maneiro. Eu nunca tinha ido, pra falar a verdade. E aí retornamos. E aí no domingo, então, fomos almoçar com os pais dela. E tava bem gostoso, assim. Foi até uma parada que eu falei pra ela. Eu falei, nossa, geralmente, né, nesses tipos de evento e tal, eu fico cansado muito rápido. Eu fico meio tipo, tô morto, assim, né? Eu tipo me desgasto mentalmente. E aí, nesse em específico, rolou e fluiu super de boa, assim. Eu tava tipo, não... Eu até brinquei, né? Faltou o baralhinho, porque os pais dela gostam de jogar um baralho e tal. E eu falei, nossa, cara, que vontade de jogar um pontinho agora, seria muito massa. Mas, enfim, tava sem baralho lá no momento. Foi ok, ficamos até umas 4 e pouco, eu acho, né? A gente chegou um pouco antes do meio-dia. Foi bem legal, bem gostoso. E aí, basicamente, comecei a minha semana. Tive que trabalhar cedo. E aí, hoje, sexta-feira, eu fui me despedir da minha casa, basicamente, né? Eu fui lá com o pessoal do hotel, porque eles queriam pegar mais algumas coisas lá, né? Que a gente tava doando, meus pais estão doando. E aí, falei, gente, se vocês quiserem ir lá, eu mostro, tal, vocês podem pegar. E aí fomos pegando tudo lá, tem um terreno muito grande lá atrás, né? E aí a gente fez uma limpa, mandioca pro hotel, salsinha, cebolinha, enfim, chuchu, tudo que tinha lá possível, a gente foi e pegou. Isso vai ser o motivo da minha reflexão, mas eu vou passar a bola para que, primeiramente, você esbole e inicie a reflexão. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão, como eu mencionei aí, ela vem dessa minha aprovação, né, de um artigo no Enampad. Esse artigo ele é derivado de uma orientação, né, de uma monografia que eu acompanhei, né, de uma agora ex-aluna minha lá de Beltrão, a Camila. E aí o trabalho dela era bem bacana, assim, era um estudo de caso da Amazon sobre como que ela usa a inteligência artificial para a criação de novos produtos, né? Então, acabei orientando nisso. Flerta um pouco com o marketing, mas, né, não necessariamente, né, envolve um pouco, assim, de tecnologia em geral, né, inovação e, sei lá, essas coisas mais abrangentes, digamos assim, né. E aí... fiz a submissão, acabou que esse artigo foi aceito e outros 2 acabaram não sendo aceitos, né? Então, teve um artigo que era relacionado a marketing digital, né, também... São 3 artigos, né, de ex orientando as minhas. Então, esse artigo, né, de marketing digital, né, de estratégias de divulgação, né, de uma empresa lá no Instagram, acabou que não foi aceito. Tem que dar uma olhada ainda mais a fundo nos feedbacks, né, dos avaliadores, mas esse não foi aceito. Aí teve um outro que esse eu tava, assim, super confiante, que eu achei que ia dar bom, que é também de uma outra ex-orientanda minha, né? Que, por sinal, tem feedback hoje dessa ex-orientanda, que era um artigo, né? Que ela, ou melhor, era um derivado de uma monografia, que acabou utilizando, por sinal, a teoria, né, que eu usei como meu background teórico da minha tese, né, que é a teoria da prática. Então, é um artigo que eu estava super confiante, era uma discussão bem legal, era uma teoria que eu me sinto bastante confortável, né, assim, de ter noção de que, o negócio estava bem amarradinho as coisas, e acabou que esse também não passou. E passou esse outro que eu tava assim, é uma outra área, submeti pra uma outra divisão da Ampad, né? Então eu não submeti pra marketing, submeti pra divisão de tecnologia, né? Nada a ver. E esse foi aceito. E assim, o que ficou na minha cabeça é que, assim, talvez o marketing seja esse meu maior acúmulo teórico, né? Esse meu maior conhecimento didático que eu tenho, mas é possível que eu seja um melhor pesquisador em outras áreas, tá ligado? Porque o meu artigo mais citado, que vira e mexe, né, eu tenho configurado, né, alerta do Google Acadêmico, vira e mexe eu recebo mensagem ali de que um artigo meu foi citado. Daí eu vou olhar, é um artigo, né, que é o meu modelo de análise fílmica para ciências sociais aplicadas. Então, é um artigo que não é do marketing, né? Uma outra coisa, é de metodologia, se for ver. Aí, a minha tese, no fim das contas, ela é do marketing, mas dá para dizer que ela também tá ali um tanto no campo da sociologia e sociologia ambiental, também, de certa forma, né? Aí, sabe, também é um negócio que, né, eu tenho essa afinidade com o marketing, mas os trabalhos que eu vejo que acabaram, né, sei lá, talvez ganhando uma visibilidade, ou mesmo que eu acabei tendo
um engajamento mais de longa duração, né? Foi artigos que se distanciam um pouco do marketing. E eu fico assim, pô, talvez seja isso, né? Eu fico pensando que eu posso acabar, assim, me interessando, obviamente, pelo marketing, mas as pesquisas eu transite melhor por outras áreas, por outros domínios, por um estilo mais, tipo, o que o Átila, que outros divulgadores científicos acabam fazendo, que é de, tô a fim de estudar uma coisa. E eu sei levantar bibliografia, eu sei pensar a respeito, né, criticamente, para montar um argumento, e aí isso daí acaba muitas vezes sendo aceito. E talvez então seja um tanto disso, né, que assim, eu fiquei pensando que por mais que eu goste muito de marketing, é a disciplina que eu tenho, como eu falei, né, maior acúmulo teórico, mas acho que, né, me mostra um outro caminho, especialmente nessa outra atribuição, né, que também envolve o trabalho do professor e pesquisador, né, agora assim, no caso acadêmico, né, fazer pesquisas, talvez eu me identifique mais com essa abordagem mais multidisciplinar, interdisciplinar e tal, né, e tá tudo bem. Muito bem. A questão que fica é tal qual como eles. Você tem interesse em ser um divulgador científico? Cara, eu tenho. Agora, com a estabilidade, né, que o trabalho na Unicentro vai me proporcionar e provavelmente, né, uma menor carga de sala de aula, acho que no começo vai ser um pouco maior, mas depois, na progressão da coisa toda, vai ficando mais confortável. Eu penso em retomar aquelas minhas iniciativas, né, que eu tinha, né, de fazer divulgação científica no Instagram, no YouTube, não sei, fazer trabalhos, né, de própria extensão na Unicentro com essa pegada. Eu tenho vontade sim, né, para ser bastante inspirado aí pelo meu professor favorito aí, o Átila, né, que meus alunos também, eu forço eles a acabarem vendo muito conteúdo do Átila em sala de aula. Então, eu penso sim em fazer. Agora só o quando que eu vou, de fato, agora poder me dedicar mais a isso, né, como eu falei, nesse começo agora vem provavelmente matérias que eu nunca trabalhei, então tem uma carga um pouquinho mais puxada, mas é uma coisa que eu espero fazer sim. Legal, cara. Acho que, de fato, importante esse reconhecimento, esse autorreconhecimento, no caso, né? De olhar para si e ver que, às vezes, é isso, né? No final das contas, a gente é bom em certas coisas e muitas das quais, às vezes, a gente nem tá prestando tanta atenção, né? Então, que bom que você tá encontrando esse caminho aí. Agradeço e eu vou atualizando aqui, como sempre, a cada semana que passa, caso venham novas novidades, né, com relação à minha trajetória acadêmica, eu vou relatando por aqui, mas também eu peço para que a gente tenha relatos de reflexões, né, com outro ponto de vista, que no caso é a tua. Muito bem, vamos lá. Cara, minha reflexão então vai ser sobre essa despedida, né, o final aí da casinha, né? E eu acho que essa despedida, elas aconteceram meio que muito simultaneamente, sabe? Não sei se simultaneamente seja a palavra correta, né? Mas muito próxima uma da outra. Então, teve esse, vamos dizer assim, esse fim da casa, né, da casa dos meus pais, que basicamente foi a casa onde eu nasci e onde eu fui criado. Teve também essa decisão de eu e a Tati a gente morar junto. Então o meu apartamento que é meu vai ser colocado para aluguel, né? Então vai deixar também de ser essa casa. E por fim, ainda tem essa despedida, né, entre aspas, assim, desse lugar nostálgico pra mim, que era onde eu passava boa parte da minha infância, assim, onde eu passei boa parte da minha infância, que era brincando e me divertindo nesse apartamento que era dessa minha colega do grupo de estudos, cara. E, cara, eu não consigo deixar de ser melancólico, né, nesse momento. Eu lembro que quando eu tava ali um pouco antes de vir aqui, assim, chegou até a escorrer uma lagrimazinha de o quanto isso é representado até pelas coisas que estão lá desde que eu nasci. E aí uma dessas coisas ali era uma árvore de carambola. Essa árvore, eu lembro dela quando eu era criança, né? Eu jogava futebol ali nessa parte de baixo. E essa árvore estava ali, eu lembro que eu me pendurava, que a gente tinha colocado um balanço num dos galhos dela, que ela tinha um galho bem, bem grosso, assim, que sustentava bastante peso e tal. E aí a gente colocou esse balanço, depois de um tempo a gente tirou o balanço, colocou uma trave embaixo, daí a gente ficava jogando gol a gol ali. Era curioso. E conforme o tempo foi passando, essa árvore foi literalmente tombando. Ela foi
caindo, entre aspas. Entretanto, ela nunca parou de produzir frutos. Ela, até hoje ali, hoje que a gente foi retirar alguns produtos, algumas coisas que estavam ali, eu fui olhar assim, cara, ela tava cheia de frutos ainda, sabe? E ela tava deitada no chão. Ela literalmente, tipo, foi afundando como se fosse uma torre de Pisa, só que, de fato, ela atingiu o chão. E isso me foi uma metáfora, assim, muito forte, do tipo, caraca, olha só, essa casa que era uma casa muito antiga, né? Meu avô construiu essa casa. Então, assim, ela tem mais do que a minha idade. E foi ali onde meu pai, meus tios foram criados também, né? Onde onde a minha mãe morou. Então, assim, era uma casa que abrigou muitas pessoas e principalmente muitas histórias, né? Eu lembro todas as coisas assim, que foram mudando, né? Uma parte tinha um canil e de repente não tinha mais, e aí virou um lote, aí tinha uma piscina e desfez a piscina, e enfim, todas essas coisas que foram mudando com o tempo, assim, mesmo os meus quartos, né? Eu tinha um quarto que era na parte de baixo, depois eu fui pro parte de cima, daí depois eu fui para um quarto menorzinho, daí depois eu fiquei só com o quarto só para mim, porque meu irmão foi pro quarto lá de baixo, né? Era uma casa muito grande, num terreno muito grande também. Então, não deu pra não ter esse sentimento de, putz, cara, que tá acabando, entendeu? E aí eu literalmente sentar nesse tronco, né, dessa árvore que tava deitada e pensar nessa metáfora de que, cara, mesmo ela sendo velha, sendo uma casa antiga, que tava ali desde o começo, ela sempre foi forte, mesmo em grandes tempestades que teve, ela quase não teve nenhum problema, assim, ela tava desgastada, ela tava deitando, mas ela não caiu, cara. Ela tava firme e forte e produzindo. Tava ali com os seus frutos, tava, né, rendendo, pensando assim nas pessoas que estavam ali, todo mundo que passou ali. Eu não consigo nem dizer que só teve bons momentos. Claro, teve momentos difíceis, momentos complicados, mas ainda assim é incrível pensar o quanto essa casa, que era a minha casa, sustentou muitas histórias e uma relação muito próxima. Que eu até falei pra Tati isso. Falei, cara, por mais que eu não estivesse morando ali já fazia um tempo, pra mim sempre foi o lugar que eu podia voltar. E agora não dá mais, mano. Entendi. E eu acho que assim, o único complemento que eu poderia dizer é que é uma coisa que é muito particular tua e de quem habitou aquele espaço, né? Porque, assim, eu tive um breve contato com essa mesma casa aí, né? Que foi um dia que eu fui fazer uma prova, um teste seletivo, né? Para a Unioeste de Cascavel. Acabou que eu não passei, né? Mas você me acolheu ali, me buscou de madrugada e eu, né, dormi umas horas até depois eu poder ir fazer o que eu tinha pra fazer. Nem lembro qual foi o cronograma daquele dia ali, mas da tua casa, depois fui pra casa do Chuco, enfim. E, assim, a memória que eu tenho é quase nada, né? Assim, eu tive um contato ali de, essa aqui é minha casa, e beleza, entrei ali, né? Usei, sei lá, o banheiro, dormi ali numa cama um tempo e tal, né? Pra mim, foi uma casa, digamos assim, podemos dizer como qualquer, tá ligado? Que essa é, digamos assim, a forma como ela fez parte da minha vida, mas é completamente diferente da forma como outras pessoas aí, né, que tiveram uma vida ali dentro, acabaram vendo. Aquele mesmo espaço acabou, né, sendo para uns, né, um significado praticamente inexistente, para outros é a memória, né, a representação de uma vida que aconteceu. Então, acho que o máximo que eu poderia puxar como complementar alguma coisa tão pessoal tua é dizer isso, né, que é aquela casa ali, por mais que agora venha uma pessoa e, né, acabe botando abaixo a casa, construindo outra coisa, é porque aquela pessoa não compreende, né, exatamente o que aquela casa é, ou as memórias que tem ali dentro, porque para ela é só mais uma casa, só alguma coisa. Mas para você não, para você é a tua vida que estava ali representada em muitos momentos. Perfeitamente. Não vamos nos prolongar mais porque a gente já tá atrasado. Então, bora pra sessão mais? Bora, sessão mais. Então, bora lá. Teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação? Cara, eu já adiantei, né? Já dei a letra aí mais cedo, que nós temos feedback. Foi enviado na semana passada, foi enviado na sexta-feira. Então, já a gravação do programa já tinha acontecido. Foi enviado na sexta bem cedo, foi pela manhã. E na expectativa aí de ser lido no programa da semana passada, né? Então, acabou que não rolou. Foi enviado por Isabela Borges, né? Como eu disse, uma ex-orientanda minha. Ela, como já não é mais
minha aluna, então ela não pontua como entidade discente do SBOLI e por isso ela acaba sendo nominalmente citada aqui para ela estar no ranking oficial do ano. E o feedback, então, é intitulado Primeiro Feedback. E aí ela escreve o seguinte: bom dia, pessoal. Passando aqui aos 45 do segundo tempo para deixar meu primeiro feedback do podcast de vocês. O programa da última semana foi ótimo, então na verdade foi de 2 semanas atrás, né? Me sinto próxima de vocês ouvindo as peripécias semanais dos dois. Parabéns ao grande mestre e meu orientador, Gabriel SBOLI, pela convocação. Estou feliz demais por você. Xoxin, compartilhe o teu sentimento de preferir uma festa junina em casa do que na muvuca e no frio. Para finalizar, deixarei aqui uma recomendação de série, porque eu e o SBOLI falávamos mais disso do que qualquer outro assunto. Já assistiram The Studio aí eu vou modificar aqui o jeito que ela escreveu, né? Na Rede da Maçã. Série excelente do Seth Rogen, que aborda os bastidores de Hollywood. Vale a pena conferir. Um abraço a todos e até domingo. E esse foi o feedback de Isabela Borges. Você tem comentários, Evandro Xoxin? Tenho sim. Primeiramente, muito obrigado pelo feedback. Acabou que no final das contas eu ainda tive a participação numa festa junina cheia de gente também, né? Vivi os dois lados. O estúdio eu já ouvi falar coisas boas, já vi até acho que um review do PH sobre isso. É uma série que eu tenho interesse, mas no momento eu tô travado com umas 4, 5 e aí eu falei, eu não vou começar uma outra série enquanto eu não acabar pelo menos uma ou duas das que eu tô assistindo atualmente. Eu tô nessa também porque eu vi, acho que foi essa semana, começou a nova temporada, ou começou assim, acho que já lançou tudo de uma vez, né? Nova temporada do Urso na Rede do Camundongo. E aí tá outra que a Gabi e a gente acaba assistindo, então talvez essa daí acabe pulando na frente, né? Pra gente dar sequência em uma coisa que a gente já tinha, né? Já tem acompanhamento. Para além do MasterChef tem essa outra, mas essa da Estúdio também eu já tinha ouvido falar, acho que o Gaveta já mencionou, não um vídeo dedicado a isso, mas em algum outro momento, assim, em um ponto ou outro, acho que ele já falou bem dela também. Então eu tô ciente. E no mais, né, agradeço a Isa aqui pelo feedback. Muito obrigado, né, pelas felicitações, né? Também estou muito feliz, né, com a convocação. Ainda estou no meu momento desempregado, então até dia 8 de julho eu estou desempregado, né? Que vai ser dia 8 é quando eu assino o meu termo de posse. E aí sim eu vou poder dizer que eu sou concursado, ainda que eu vá entrar em exercício só em agosto, mas, né, pelo menos um passo de cada vez, qualquer de cada vez. Então, até lá, eu agradeço, né, os bons votos aí, as boas felicitações. E é isso, né? A gente tem que agora encerrar o programa porque, né, o tempo tá aí estourando. Vamos lá, então. Se você quiser mandar um feedback como a Isa, é Isa? Isa. Então, se você quiser mandar um feedback, assim como a Isa fez, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sboli. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou caso seja um pouquinho mais preguiçoso ou quer um pouco mais de praticidade, você pode mandar um comentário aí no Spotify mesmo. Tem a opção de comentar, você pode comentar no episódio, que a gente dá um jeito de verificar e ler aqui no nosso feedback. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente, quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se já gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais, ela goste tanto que ela pega e manda uma mensagem pra gente, uma mensagem elaborada e tal, que isso aí acaba se configurando como um feedback. E uma vez que a pessoa manda o feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedback. Então nós temos com um feedback a entidade Tia Tereza e agora a Isa, e com 5 feedbacks nós temos o Pança. E é isso então, a gente só tem agora nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? É isso aí, valeu, tchau tchau! Então falou, tchau tchau! Adeus!